eu trago aqui a palavra do meu órgão, praticamente, né? Porque pelos debates que fizemos internamente, eu tenho certeza que eu estou falando aqui o que a maioria dos policiais federais pensa. Esse momento para a tramitação da reforma é um momento muito delicado. A Constituição Federal, ela estabelece algumas limitações para o poder reformador. Elas são taxativas. A vigência da intervenção federal, do estado de defesa e do estado de sítio. Nós não estamos em nenhuma desses momentos, mas talvez porque a Constituição não pensou, o constituinte originário não pensou que nós poderíamos passar por um momento como esse que estamos passando, de uma pandemia, de uma situação que já se arrasta por mais de um ano, de 400 mil mortes só no Brasil, em que nós não temos a possibilidade sequer de fazer o corpo a corpo com os parlamentares, de fazer aquela caravana que fazemos nos corredores do Congresso Nacional para conversar de frente a frente com o parlamentar e tentar sensibilizá-los das nossas teses, dos nossos pontos de vista. Então, nesse momento, nós estamos mais preocupados, nós deveríamos pelo menos estar, e eu estou com o meu pessoal, com os meus colegas que estão na linha de frente do trabalho, porque a polícia não para, e que tem uma taxa de contaminação e uma taxa de morte muito maior do que do resto da sociedade. E ainda neste momento, sem vacinação adequada. Então, temos que parar para conversar sobre um tema extremamente complexo, que o serviço público precisa de uma alteração, principalmente para extrair a eficiência, fazer a avaliação de desempenho, de exigir metas, de exigir uma planificação das instituições, acho que não há dúvidas. Entretanto, o momento para se discutir, onde estamos tão limitados, é o mais inapropriado possível. Bom, dito isso, a verdade é que a tramitação está ocorrendo, né? E, tendo essa oportunidade de uma audiência pública falar, nós temos de abordar alguns pontos. Primeiro deles, o texto ele é construído, não é como a doutora Helena Garrido falou há pouco, que deveria ser pensando no Pacto Federativo, na condição, lá no caso dela, dos municípios, ter a possibilidade de, em situações específicas, fazer contratações, mas ele está baseado em outras premissas. E a que nos dói mais, a que realmente nos incomoda muito, é que a principal dessas premissas é que o servidor público é um inimigo. Isso não estamos fazendo nenhuma ilação, foi dito. Foi dito com essa palavra e com outras palavras até mais pesadas. O servidor público, nesse texto, é tido como um estorvo, como algo que não funciona e que deve ser modificado, mas muito porque a culpa é dele. E é isso que nós temos ouvido falar, e eu aqui não estou fazendo nenhum tipo de dramatização, não, porque nós estamos ouvindo isso na imprensa todos os dias, escrita, falada. Esteve aqui nessa bancada já um representante da equipe do governo dizendo que o princípio que temos que combater os privilégios e diminuir os custos. E quando nós vamos ver, não temos nada aqui que está diminuindo o custo no curto prazo, e no longo prazo eu duvido. Os nossos colegas que estiveram aqui anteriormente já demonstraram por A mais B que os números apresentados pelo governo são inconsistentes. E sobre privilégios eu vou falar um pouquinho mais à frente. É importante falar sobre o combate a privilégios nessa proposta. O terceiro ponto que eu queria falar já é sobre o princípio da subsidiariedade. Com todo o respeito à interlocutora anterior, eu tenho muita preocupação com o princípio da subsidiariedade porque ele não está bem definido, ele tem conotações que podem ser alargadas ou diminuídas, ele não está claro o que é o princípio da subsidiariedade. Se for considerar que o Estado é subsidiário, que o Estado
que a prestação de serviço público é subsidiária, que ela só deve atuar quando o público, a sociedade, não conseguir resolver seus problemas, nós estamos num momento adequado para mostrar que não tem cabimento. Porque quem está prestando serviço público e salvando a população brasileira nesse momento é servidor público. É servidor público que está salvando. Porque a sociedade não está resolvendo. E ela não conseguiria resolver. Não se pode exigir da sociedade que ela se organize sozinha e resolva seus problemas. Essa visão é uma visão utópica. Nós temos já exemplos variados de quando, por exemplo, vou dar um exemplo da minha atividade, que disseram que bastava tirar o bandido do morro, da comunidade carente, e colocar o policial lá. E nós colocamos o policial lá, e o Estado não foi junto, a prestação de serviço público não foi junta, e quem tinha de resolver o problema era o servidor público ou policial. E ele não conseguiu resolver e não vai conseguir nunca, porque o Estado tem que estar presente, sobretudo para socorrer a população mais carente. O princípio da subsidiariedade, da maneira como é colocado, tem muitas preocupações de como será interpretado no futuro para dizer que o serviço público, que a prestação do serviço público pelo Estado não é necessária. Afinal, nós temos todo tipo de ideologia, e elas são cíclicas. Hoje nós temos uma, amanhã, de um outro governo, teremos outra, e depois teremos outra, porque nós sabemos que as ideias são cíclicas. Outro ponto que nós consideramos absolutamente nocivo ao Estado é a ampliação do poder de decreto do presidente da República. Eu não estou falando do presidente Bolsonaro, não. Eu estou falando de qualquer presidente. Essa proposta que foi colocada para facilitar a gestão do presidente Bolsonaro pode ser, mais na frente, atacada pelo próprio presidente Bolsonaro ou a sua equipe de governo, aonde quer que esteja. Porque ela está abrindo a possibilidade de se mexer por decreto nos órgãos, nas instituições, nos cargos comissionados. Nós temos alguns dispositivos que falam de cargo de liderança e assessoramento que poderão ser ocupados por qualquer um. Eu imagino a minha instituição, a Polícia Federal, com tantos assuntos delicados, tendo a possibilidade de ter gente de fora, que nem servidor público é, inserido no bojo da instituição. Me preocupo com as outras instituições também, os outros órgãos de controle, e, inclusive, outros órgãos no geral. Não se pode dar esse poder a nenhum governante. Um dos papéis do poder legislativo é fazer o controle, é fazer o contraponto, é fazer a negociação republicana com os demais poderes. E espero que o parlamento não abra mão dessa ferramenta republicana, dessa ferramenta de Estado. A Constituição o Constituinte originário foi muito sábio quando limitou os poderes de decreto do presidente da República. O quinto ponto que eu queria falar é sobre a estabilidade. Nós tivemos, na semana passada, um delegado de Polícia Federal, o doutor Saraiva, lá do Amazonas, que está fazendo uma investigação, e essa investigação está sendo discutida pelo governo, por um ministro, por um parlamentar. Nós consideramos até de uma maneira ilegítima, porque foi feita uma pressão que nós entendemos que não deve ser feita da maneira como foi, tem que se recorrer ao judiciário e aos controles que existem. Esse colega nosso, se ele não tivesse estabilidade, ele iria para a rua imediatamente, não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Ele foi ameaçado por um outro parlamentar durante a sessão, que, infelizmente, envergonhado, eu digo, é um policial federal, ameaçou o colega de demissão. Não, você vai ser demitido. Quem disse que ele vai ser demitido? O trabalho dele, a princípio, eu não conheço o trabalho, aliás, ele conhece muito mais que eu, mas a legitimidade do trabalho dele é incontestável. Que se discuta junto ao judiciário, aos os entes que existem, os meios que existem, a validade da investigação ou não, mas não ameacem um servidor público concursado de demissão porque ele exerceu a função dele. Então, se não houvesse estabilidade, com certeza seria mandado embora agora. E a estabilidade não é privilégio, senhores.
A estabilidade é uma garantia do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, de que aquele servidor público irá exercer as funções dele sem medo, sem preocupações, sem intimidações. Junto com o assunto da estabilidade, e eu falo do cargo, porque parece que para o cargo, para os órgãos de Estado, é algo muito natural. Mas eu falo dos professores, eu falo dos médicos, que parece que nesse debate não são considerados carreiras típicas do Estado, mas imagine um médico, neste momento, ou no momento futuro, que não siga uma política do governo da vez. Digamos que, nesse momento, um médico não houvesse estabilidade, um médico não quisesse aplicar um determinado remédio para a Covid, que é tão defendido por setores do governo, ele seria demitido, seria trocado. E os professores, se resvalassem em algum tipo de lição, seriam demitidos, porque não estão de acordo com a política da vez. Isso não vai ser bom para o Brasil, não vai ser. Vai ser uma precarização do serviço público que nos preocupa demais. Outro ponto, o vínculo de experiência, que está ligado com a estabilidade, né? O vínculo de experiência, senhores, para a Polícia Federal é algo que não tem como aplicar. Simplesmente vai ser uma letra de acabar com a instituição. Porque, vejam, vou dar um exemplo muito parecido com o exemplo da Amazônia. Tem um delegado que fez um concurso e ele está no vínculo de experiência e chegou lá em Manaus. Digamos que não seja Manaus, seja um local mais distante ainda no interior. Nós temos delegacia nos lugares mais distantes do Brasil. E ele diga assim, olha, temos aqui agora um expediente que eu vou tratar da devastação da Amazônia, aqui dos madeireiros, pessoas extremamente poderosas do ponto de vista político e econômico, com que liberdade, com que tranquilidade esse colega vai conduzir uma investigação numa situação como essa, ele ainda está concorrendo ao cargo público. Eu ouvi alguns argumentos já que esse delegado não teria acesso à investigação, ele ficaria o quê? Fazendo o quê durante esses 2 anos se ele não vai fazer investigação? Ele vai tirar cópias? Vai ser estagiário dos demais delegados? E quem disse que ele será testado, então, se ele não estará na função precípua do delegado de polícia? Eu estou dando o exemplo do delegado porque é da minha profissão, mas poderia estar tantos outros. Na polícia, muito menos. Em outros órgãos, acredito muito pouco. Nós ouvimos o senhor Paulo Webel, ouvi uma entrevista em que ele disse que era possível fazer um vínculo de experiência com um contrato de gestão. Um dos medos que nós temos do vínculo de experiência é que o policial que não seja aproveitado, que ele seja um alvo muito forte do crime organizado. Por quê? Porque ele teve acesso a vários tipos de investigação, a várias técnicas que foram ensinadas a ele na academia durante a atividade, e se ele não for aproveitado, ele será ali um alvo que tem bastante conhecimento e poderá ser um objeto querido pelo crime organizado. E nós vamos combater isso com um contrato de gestão? O crime ele vai fazer, não vai cumprir se ele for cooptado, ele não vai passar informações para o crime organizado porque ele assinou um contrato de gestão? Aliás, eu fico até preocupado com esse tipo de argumento, porque demonstra cabalmente a aplicação de conceitos da iniciativa privada ao serviço público que são absolutamente incompatíveis. Então, vínculo de experiência não é possível. Não é possível. Vai enfraquecer as instituições, assim como o fim da estabilidade, assim como os poderes ampliação dos poderes de decreto. E eu queria falar sobre combater privilégios. Tá. Todos nós queremos combater privilégios. Embora alguns digam que o servidor público não quer, queremos sim. Queremos um Estado mais eficiente, queremos uma instituição respeitada pela sociedade, como é a minha querida Polícia Federal. Queremos que todo o serviço público, inclusive a Polícia Federal, continue sendo. Mas nós estamos combatendo o privilégio de quem com essa reforma? Eu vou ler aqui o artigo 37, a nova redação, no inciso 23, que é vedado
férias em período superior a 30 dias. No serviço público do Executivo não tem. Eu não conheço um servidor do Executivo que tenha férias superior a 30 dias. Adicionais referentes ao tempo de serviço. Não há adicional ao tempo de serviço há anos. Talvez desde a reforma que a minha antecessora na fala disse, né, a 19. Porque nós, na maioria, nós recebemos por subsídio, parcela única. Pelo menos as carreiras do poder executivo de controle. Né? Licença-prêmio, licença-assiduidade, há anos não existem mais no poder executivo. Aumento de remuneração de parcelas indenizatórias com efeitos retroativos, eu falo isso para os meus colegas, às vezes, nós receber o efeito retroativo, aumento, a última negociação salarial nossa foi em 2016, com parcelas para 3, 4 anos depois, com inflação corrigida até abril daquele ano. Ou seja, hoje nós temos 5 anos de impacto inflacionário sem reposição nenhuma, que dirá receber valor retroativo. Aposentadoria compulsória como modalidade de punição, que nós achamos um absurdo também, mas me diga, quem do Poder Executivo tem aposentadoria compulsória como modalidade de punição? Adicional de indenização por substituição, meus colegas que têm 300 inquéritos, 400 inquéritos, recebem mais 200, 300 quando um colega tira férias e não recebe um centavo. Isso não existe no Poder Executivo. Então, incorporação de remuneração, muito menos. Isso é do serviço público antigo. Há muito tempo que isso foi modificado. Então, eu quero perguntar o seguinte, de quem estão sendo tirados privilégios se essa reforma só se aplica aos servidores do Poder Executivo? Que, aliás, é mais um motivo de indignação, de sentimento de justiça, porque se vai fazer uma reforma, se entende que uma reforma é necessária, se chama todo mundo e diz, olha, todo mundo aqui vai dar o seu quinhão de participação nesse sacrifício de perda de direitos. Mas assim como foi na reforma da Previdência, está sendo agora, não é assim, não está sendo proposto dessa maneira. A reforma vem para atingir apenas um grupo. E aí vão dizer que estão combatendo privilégios. E alguém pode perguntar, Paiva, mas se vocês não têm nada disso aqui, vocês estão preocupados por quê? Nós estamos preocupados porque é esse aqui o marketing da reforma, sob a propaganda de combater privilégios, dizem que essa reforma é necessária e acaba com estabilidade, coloca poder de decreto, inventa o vínculo de experiência, pretendem criar, inclusive, umas diferenças entre carreiras de poderes que vão prejudicar muito, eu vou explicar no meu último momento de fala aqui. Então, não está se combatendo privilégio com esse texto, senhores. Na verdade, está se criando um fosso muito maior entre as carreiras do serviço público. Está se cometendo uma injustiça. Por fim, a gente sabe que essas reformas elas têm por objetivo flexibilizar progressões, flexibilizar carreiras, diminuir valores para a entrada no serviço público. E eu digo o seguinte, se isso for realizado só por executivo, nós vamos ter um problema seríssimo de competitividade entre as carreiras. A minha carreira, por exemplo, de delegado de Polícia Federal é tirado de vários potes. Do mesmo pote, eu tiro um candidato do que eu tiro de um juiz, eu tiro de um procurador, eu tiro de um defensor público, das carreiras jurídicas, de um advogado público que também está na mesma situação nossa. Se houver uma diferença muito grande de carreira, de entrada, de vantagens, que eu digo, as vantagens mesmo que nós temos, o nosso subsídio, que é o que nós temos, nós não temos nada mais que isso, se o nosso subsídio for muito menor do que de outras carreiras, quem vai querer ser delegado de Polícia Federal? Quem que vai querer ser policial federal? E aí vai diminuir a capacidade da Polícia Federal, porque a Polícia Federal é o que ela é, porque ela tem pessoas de excelente qualidade nos seus quadros, profissionais muito bem capacitados. Então, a reforma tem muitos problemas e eu espero que ela não seja aprovada, que ela não vá para frente. Num texto como esse, pouca coisa pode se aproveitar dessa reforma. Muito obrigado a todos, esse era meu primeiro momento de fala e vamos à tramitação e ao debate sobre o assunto.